Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar num clima totalmente diferente aqui na minha rede sobre uma entrevista que eu dei recentemente para uma estudante de jornalismo na Universidade Federal Fluminense sobre a objetificação do corpo da mulher, principalmente na indústria da arte, na indústria fonográfica. Então é um tema polêmico, bem complicado de falar, mas que eu acho que rende bastante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu quero muita opinião de vocês. Então já se inscreva no canal, já curta, compartilha. Se você tá no Instagram, também já pode me seguir, interagir, comentar o que você acha, ok? Vamos começar então. A primeira pergunta que ela me fez foi relacionada à sexualização da mulher. Primeiramente, é importante a gente refletir que existe algo que é a sexualização da mulher, que engloba muito mais coisa e que não necessariamente deve ser visto de forma negativa, pelo contrário. E existe um processo de hipersexualização da figura feminina, desvalorizando a mulher em outros aspectos e a objetificando, tratando somente como um corpo. E isso é importante da gente refletir. Então, são situações diferentes, ok? Quando a gente pensa sobre isso, sobre essa hipersexualização, ela acontece e a desvalorização da figura feminina também desde muito tempo, desde a antiguidade. É também interessante pensar que existem diferentes formas de patriarcalismo. Por exemplo, a violência doméstica. Várias tribos ou grupos primitivos, originais, não tinham violência doméstica pelos companheiros, apesar de serem sociedade patriarcal. E depois que tiveram contato com os colonizadores, isso mudou, trazendo uma agressividade, uma violência que não existia antes. Dando seguimento a essa ideia, a sociedade capitalista, a formação dela aumenta ainda mais esse nível de hipersexualização e objetificação por parte da mulher. E aí, quando impacta o mercado de trabalho, é complicadíssimo falar, mas a gente tem aí, segundo até dados do IBGE, uma informação que as mulheres ganham de cerca de 20% menos do que os homens no Brasil, mesmo quando se compara a trabalhadores do mesmo perfil de escolaridade, idade e na mesma categoria de ocupação. A gente também tem informações recentes, dados, mostrando que mulheres geralmente têm um nível de escolaridade maior até do que os homens. Elas se especializam mais. Por que isso acontece? Porque elas ainda são muito desmerecidas e objetificadas no mercado de trabalho. Então você tem mulheres que cada vez mais se especializam, estudam mais. Eu que dou aula de oratória para mulheres, vejo a dificuldade que elas têm em se comunicar, em serem aceitas no mercado de trabalho, sendo muito mais interrompidas do que os homens e tentando aprimorar e estudar cada vez mais, seja dentro da área de especialização delas ou em desenvolvimento pessoal, como na oratória. Como, por exemplo, melhorar a relação interpessoal ali no lugar que elas trabalham. E aí, quando a gente vê movimentos, por exemplo, o Me Too, que eu comentei, um outro que teve dentro da Rede Globo também, a gente vê que nessa indústria fonográfica existe o assédio ainda muito forte. E existe em várias áreas do mercado de trabalho, cada vez mais presentes. Isso é comum da gente ver e ainda muito pouco denunciado. Ou seja, a objetificação atrapalha sim, interfere no mercado de trabalho, em várias definições, em vários processos e até mesmo depois que você já está contratado. Isso é comum de acontecer, tá? Infelizmente. E aí, pensando em relação à indústria fonográfica, a gente tem as divas pop brasileiras, a Anitta, Pablo, Luísa Sonza, a Isa, dentre outras, que estão um maior sucesso, mas que tem clipes voltados para uma hipersexualização feminina muito grande. Isso é fato. Porém, aí entra um debate enorme. A gente debate e conversa sobre isso. E o que isso afeta as meninas mais jovens, ou até onde de fato isso é empoderamento feminino. Mas a gente não debate a indústria da pornografia. Já parou para pensar nisso? Por fim, nessa história toda, é importante a gente ressaltar que
As mulheres devem sim usufruir, usar da sua sexualidade, expor a sua sexualidade como elas quiserem, porém tem que ser como elas quiserem. Aí que começa uma reflexão importante. Será que as mulheres da indústria pop ou da TV, as influenciadoras, elas realmente mostram e expõem o corpo da forma como elas querem, por livre e espontânea vontade, ou porque esse tipo de exposição rende mais likes, rende mais visualizações, rende mais curtidas da música, sobe aos trend topics, é um clipe que aos olhos do público é mais chamativo. Então é complicado também avaliar até que ponto isso é uma vontade própria ou uma necessidade de marketing, tá? Isso é muito importante da gente pensar e avaliar para não ser preconceituoso para uma parte e reproduzir um sexismo do ponto de a mulher não pode expor o seu corpo quando ela deseja, mas ao mesmo tempo também tem um pensamento crítico em relação. Recentemente, uma cantora americana famosa e também a Adele comentaram sobre o TikTok, que as grandes produtoras musicais, as grandes corporações aí da música não produzem um clipe se ele não tiver a possibilidade de hitar no TikTok. E aí é que eu bato na tecla. Será que aquele clipe que esbanja a sensualidade e mostra muito mais corpo feminino, ele não rende mais? E ainda tem uma questão também, qual corpo está sendo exposto? Claro que por um lado você tem a parte social, pensando em termos dos guetos, das favelas, das comunidades, de algumas áreas em que a mulher expõe o corpo através da dança, da música, mas ela tem uma expressão artística ali e também uma forma de se comunicar, de se expressar. Quando a gente reflete qual corpo, você vê que é um corpo padrão, é um corpo magro, é um corpo malhado, é um corpo dentro do que a sociedade espera da mulher. É um padrão de beleza, é um padrão de sexualidade, de sensualidade. Por mais que a gente agora ainda tenha uma inserção da mulher negra aí, por exemplo, com a Isa, mas ela também tem o mesmo padrão de corpo das outras brancas. Ou também, no caso, Pablo Vittar mostrando aí também a participação LGBTQI+, tem também Glória Groove, ainda está expondo, explicitando esse corpo feminino padronizado. Então tudo isso deve ser debatido e pensado. Quero saber o que você acha. Já comenta aqui embaixo que é polêmica, mas são reflexões para a gente pensar. Não necessariamente você vai chegar na resposta final e perfeita, porque não é esse o objetivo.